vocês estão tendo dificuldade em estudar de forma afastada, mas a gente vai superar esse momento. Vamos voltar para a sala de aula, não se preocupem, eu vou revisar tudo com vocês, vou revisar todo o conteúdo, vou buscar reforçar e também sanar todas as dúvidas, não vou deixar vocês na mão. Vão anotando as dúvidas, vão tirando as dúvidas que puderem pelo WhatsApp, que a gente já vai adiantando isso, tentando auxiliar vocês da melhor forma possível, né? Então, como solicitado, a gente está hoje gravando essa videoaula, e para as próximas aulas agora de maio, a gente deve manter esse padrão de trabalho para facilitar e melhorar o desenvolvimento de vocês, certo? Qualquer dúvida, eu vou estar à disposição no Zap. Então, vamos lá. Aula de geometria do terceiro ano do Colégio Estadual Genserico, integral. Nós vimos em geometria ponto, reta, né, relações entre estes, distância entre ponto e reta, equação da reta, equação geral e reduzida, coeficientes da equação da reta, entre outros aspectos. E chegamos a ver em sala de aula antes do afastamento e agora também reforçamos durante o período de afastamento com listas, estudos, nesse período de quarentena, e entramos depois em estudo da circunferência. E vamos evoluir esse estudo da circunferência, seguir evoluindo aos poucos sempre, né? Então, vamos lá, em geometria, estudo da circunferência, comigo, professor Gustavo. Circunferência, projetada sobre o plano cartesiano, que representa um ângulo completo de 360 graus, vamos dizer assim, né, que é a volta completa na circunferência, e ver a trigonometria e passa a ver, agora em geometria analítica, entender a circunferência, se tem como definir uma equação para essa circunferência. É onde eles chegaram na equação, a equação reduzida da circunferência. O que é a equação reduzida da circunferência? A equação reduzida da circunferência é o conjunto das relações métricas dos coeficientes da própria circunferência, considerando pontos possíveis nela. Mas o que é a circunferência? Circunferência é o quê? A junção de vários pontos em um plano equidistante, distâncias iguais, com relação a um ponto fixo. Ou seja, eu tenho um ponto central, desse ponto central eu coloco vários pontos equidistantes dele ao redor dele, né? Então, de mesma distância. Se eu unir todos esses pontos, eu formo a circunferência, certo? Vou tirar aqui a filmagem só para poder melhorar a visualização. E ficar mais bonito, né? Então, isso é uma circunferência, certo? Aí tem a representação aí, uma circunferência, tá, seja de azul, com o centro C, uma reta ligando até um ponto P em uma região qualquer dessa circunferência, certo? De novidade, a equação da circunferência. Imagina que o centro da circunferência é um ponto que eu coloquei em cima do plano cartesiano. Se eu pegar esse ponto C, dá para me ligar em uma coordenada no eixo das abscissas e no eixo das ordenadas, certo? No eixo x e y. Ordenado, vocês concordam? Um ponto no centro da circunferência, que no plano cartesiano eu precisei de um valor de x, que eu chamei de A, e um valor de y, que eu chamei de B, que formou o par ordenado, exatamente determinando a região do centro dessa circunferência. Do centro P, além do centro, se eu pegar o ponto referência que eu demarquei através da reta partindo do centro até algum lugar da circunferência, que foi o ponto P que eu determinei, ele também tem relação direta com uma formação de ordenada, ou seja, de par ordenado, valores de x e de y para determinar ele. Eu conseguiria também se eu projetasse isso no plano cartesiano, certo? E se eu quisesse, eu perguntasse para vocês o seguinte, galera, eu tenho o centro da circunferência C formado por um par ordenado AB e um ponto sobre a circunferência, sobre o arco da circunferência P,
formado também por um par ordenado aí de um valor de x e um de y, certo? É possível calcular a distância do C, do centro da circunferência, até o P, que é esse ponto que está sobre o arco da circunferência, e é sim, tanto é que a gente tem uma denominação de DCP nesse caso, porque D de distância, de C de centro até o ponto P. Isso não é novidade para vocês, que a gente calcula distância entre pontos, distância entre ponto e reta, né, em sala de aula ainda. Vocês já estavam ambientalizados com isso. A gente só está mudando, a gente não vai mais calcular da reta ou dos pontos de ponta e reta, mas sim agora de uma circunferência, pontos dentro de uma circunferência. E o interessante é que, se eu calcular a distância de um centro de uma circunferência qualquer a um ponto qualquer sobre o arco, sobre essa circunferência, eu vou ver que nada mais é do que o raio dessa própria circunferência. Então, como ele é o próprio raio dessa circunferência, eu chego à conclusão que a distância de um centro até um ponto é igual a raiz quadrada, lembra da fórmula da raiz que a gente viu em sala? De x do ponto final menos x do ponto inicial ao quadrado, mais y do ponto final menos y do ponto inicial ao quadrado, certo? Que na verdade é quem? Nesse caso aqui que eu falei que C é formado por A e B por x e y. Isso ficaria como? Isso aqui ficaria a raiz quadrada de x menos A, porque o ponto x de P é x, o ponto x de C é A, o ponto y de C, desculpa, o ponto y de P é y, e o ponto y de C é B. Então, ficaria x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado. Igual aqui ao próprio raio. Por que igual ao próprio raio? Porque a distância do centro a qualquer ponto na circunferência vai ser sempre um raio. Então, essa distância que eu estou calculando na forma da raiz vai ser igual ao raio dessa circunferência, que é a mesma coisa, certo? O que eu fiz aqui? Apenas fatorei para simplificar a raiz e tirar a raiz. Sobrou o quê? O que está antes da igualdade, eu coloco igual fora da igualdade. Ao colocar tudo ao quadrado, vai ficar com corta a raiz com o quadrado, sobra x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado, que é igual a r ao quadrado. Chego no meu axioma, no meu teorema de conceituação algébrica, que represente para mim a equação geral da qual eu vou calcular a distância e também encontrar a equação de uma circunferência, beleza? Então, decorem essa fórmulazinha, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r. Então, eu posso até determinar que esse axioma, esse teorema, é a equação reduzida da circunferência. Por que dois minha circunferência, logo ele delimita também a distância. Por isso que eu falo que isso é o axioma de determinação da equação reduzida da circunferência. Eu consigo, a partir disso aqui, determinar qualquer equação reduzida de qualquer circunferência. Beleza? Uma observação interessante. Quando o centro da minha circunferência tiver origem no zero, por exemplo, eu peguei um centro, uma circunferência, desenhei. Imaginem o plano cartesiano sobre o ciclo trigonométrico, que a gente estudava lá no segundo ano, da trigonometria. Pegava o ciclo trigonométrico, desenhava, passava o plano cartesiano em cima. O ponto zero, o centro do plano cartesiano, coincidia com o centro da circunferência. Ou seja, o centro da minha circunferência era 0 e 0. Logo, eu poderia falar que a equação da minha circunferência, nesse caso, ia ser o quê? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a r. Por quê? Volta lá em cima, no primeiro ponto. X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado. Se x e y do centro valem zero, a e b vale quanto? Zero. Logo, ia sobrar x mais y, ambos ao quadrado, igual ao próprio raio ao quadrado, beleza? Então, pegou um exercício onde o centro da circunferência coincide com a origem,
já sabe que vale 0 e 0, o par ordenado que forma aquele centro. Logo, a equação reduzida dela nada mais é que o quê? X quadrado mais y quadrado igual ao raio ao quadrado. Pegar é reduzida, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a raio ao quadrado, e desenvolver essa equação. Quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso seria menos o quadrado do segundo, mas o número negativo elevado a expoente par fica positivo, né? Desenvolver a primeira parte, ia desenvolver, desmembrar, né? Realizar aí a teoria dos quadrados da segunda parte, ia criar, aumentar essa equação desse tamanho, que é a equação geral, né? Ia juntar termo semelhante com termo semelhante, juntar o que dava para juntar, ia sobrar esse x quadrado mais y quadrado, menos 2ax, menos 2by, mais a quadrado, mais b quadrado, menos r ao quadrado igual a zero. Ou seja, uma equação grandona, que a gente chama de equação geral, que nada mais é originada a partir da reduzida, que foi calculada desenvolvendo os quadrados de x menos a e y menos b. Beleza? Posição relativa entre ponto e circunferência, que é importante para achar. Em relação à circunferência de equação, um ponto qualquer que eu chamei de P, formado pelo valor xm e ym, pode ocupar as seguintes posições. Primeiro, ele pode estar dentro da circunferência, o ponto P pode pertencer à circunferência, ou seja, ele está sobre a circunferência, certo? Que é o convencional. Tem o centro, a distância do centro a um ponto que está sobre a circunferência, então ele pertence à circunferência, esse ponto P. Nos encontramos, né, de exercícios. Em seguida, a gente vai trabalhar algumas outras condições, mas de início, vamos focar na questão da distância entre o centro e um ponto que está sempre sobre a circunferência. Então, o CP aqui, o centro mais o P, é igual ao meu próprio raio, porque eu estou formando um raio, traçando uma reta do centro até o ponto P. Então, se eu pegar aqui o valor de x do ponto P menos o valor de x do ponto C ao quadrado, mais o valor de y do ponto B, menos o valor de y do ponto C ao quadrado, igual ao raio ao quadrado, e resolver isso aqui, ou melhor, organizar isso aqui, o que eu estou encontrando? Estou encontrando, na verdade, a equação reduzida, falando que ela é igual ao raio. Como ela é igual ao raio, se eu pegar o raio e juntar essa equação reduzida, juntei, tá vendo? Estava de lá, depois da igualdade eu joguei para dentro. É como se eu pegasse essa equação reduzida e igualasse a zero, ou seja, a minha equação das relações das distâncias entre os pontos, dos quadrados dos pontos, menos o meu raio, vai dar quanto? Zero. Então, se eu pegar os pontos de C menos os pontos de P e subtrair o raio, eu volto para a minha origem, para o ponto C, beleza? Para determinar a posição de um ponto qualquer, em uma circunferência, no caso o ponto P, por exemplo, o que eu tenho que fazer? Só substituir as coordenadas do ponto P na expressão, né? Eu pego a expressãozinha. Eu quero achar as coordenadas de um ponto J qualquer, formado por 3 e 2, em relação a uma circunferência que eu tinha desenvolvido. Como que eu vou encontrar? Então, para posição, determinar a posição de um ponto em relação à circunferência, o que eu faço? Substituo na formulazinha da redução do raio, que é o que? X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado menos r, certo? Não confundam. Isso aqui para determinar a posição de um ponto em relação à circunferência, ou seja, determinar um ponto, a posição que está um ponto. Esse ponto é formado por quais valores de x e de y? Qual par ordenado que forma esse valor de x e de y em relação a uma circunferência, beleza? Então, x menos a quadrado mais y menos b ao quadrado menos r ao quadrado, certo? Isso tem que ser igual a zero, né? Porque eu reduzo o meu raio e foco apenas no ponto que está sobre a circunferência.
diferente da equação reduzida da circunferência, que é a soma das coordenadas dos pontos que está sobre a circunferência e no centro, a distância entre eles é nada mais que o próprio raio ao quadrado, certo? Viram já até na distância entre pontos, que é a distância igual a raiz quadrada de x final menos x inicial quadrado mais y final menos y inicial quadrado, a gente pode ver o seguinte: se a distância for maior que r, maior que o raio, o ponto na circunferência. Se a distância for igual ao raio, o ponto pertence à circunferência. Se a distância, se D, o ponto, é interno à circunferência, se D for menor, tá? Deve ter apagado o sinalzinho de menor. Então, você calculou a distância. Aí, a distância, o resultado da distância, quando você calcula nessa formulazinha da raiz, deu um valor maior que o raio. Se o raio era 5 e a distância deu 15, né? Quer dizer que esse ponto que você está determinando, essa posição relativa desse ponto que você está determinando em relação à circunferência, ele não está na circunferência, não está contido na circunferência, está fora dela. É óbvio, né? Se a distância entre o centro e um ponto é maior que o raio formado, é porque esse ponto está fora da circunferência. Se a distância que deu foi igualzinha ao raio, significa o quê? Que o ponto está contido na própria circunferência, né? Porque é o próprio raio. E se o D for menor que zero, ou seja, se a distância for menor que o raio, desculpa, apareceu só o D aí, né? Tinha que estar menor que R, seguindo a sequência lógica. Se a distância que você calcular for menor que o raio, automaticamente, se ela for menor que o raio, o que acontece? O raio é do centro até uma extremidade que toca o arco da circunferência. Se foi menor que isso, porque o ponto estava dentro da circunferência, beleza? Uma relaçãozinha para servir para você encontrar a posição relativa de ponto. Olha só, exemplo 1. Determine a equação da circunferência com centro no ponto C igual a 4,7 e raio igual a 2. Vocês vão calcular para mim a equação da circunferência com raio no ponto C igual a 2, certo? Vocês vão pegar esse exercício e vão colocar dentro da equação da circunferência, né? Qual que é a equação da circunferência? X menos A ao quadrado mais Y menos B ao quadrado igual a R, certo? X menos A ao quadrado mais Y menos B ao quadrado igual a R. Você vai voltar lá, vocês vão pegar esse exercício de exemplo e substituir na circunferência, né? Bom, x menos, desculpe a letra aí, tá? X menos a ao quadrado mais y menos b quadrado igual ao raio ao quadrado. Quem é A e quem é B? A e B nada mais é que o x de C, lembra lá da complementação da fórmula da equação da reta, da circunferência, desculpa, e o B é o y de C. Então, aqui no lugar de A você vai colocar 4, e aqui no lugar de B você vai colocar 7. O raio vale quanto que o exercício deu? 2. Isso ao quadrado. Como que vai ficar isso? X menos 4 ao quadrado
mais y menos 7 ao quadrado igual ao raio, que é 2 da fórmula elevado ao quadrado, 2 ao quadrado, 4. Certinho? Tá aí a representação da equação da circunferência, que o centro é esse ponto aí formado por x4 e y7, beleza? Aí a gente substitui, ele te deu o raio, formou aí a equação. Desculpem a letra, nesse caso é o manuseio do mouse. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Vai seguir uma lista de exercícios para vocês praticarem bastante. Eu vou estar à disposição no WhatsApp, no grupo da sala, para tirar qualquer dúvida de vocês, beleza? Pode chamar, devagarzinho a gente vai evoluindo, se ajudando, suportando esse momento de afastamento aí, a gente vai evoluir sim. Na volta às aulas, a gente, se Deus quiser, vamos reforçar isso aí, vamos ficar todo mundo afinado, tá bom, meus queridos? Então é isso, valeu pela atenção. Façam as anotações da videoaula, anotem um exemplo, façam a lista de exercícios, tirem dúvida no Zap, força aí que isso vai passar, tá bom? Qualquer dúvida, me procura, um abraço e até mais. Valeu!